Estamos felizes? Sim. Olha, vou um bocadinho mais perto de vocês. Espero que não importam, né? Está certo a câmera? Boa. Gente, eu amo culto, eu amo reunião, a igreja no parque, né? Tem um solzinho, né? Está bem fresco, posso usar minhas sandálias favoritas, né? Eu espero que vocês também amam a igreja no parque, amém? Vamos para 1 Pedro capítulo 5. Já há alguém aqui que já foi caçar antes? Só levanta a mão. Caçar? Ok, algumas pessoas já foram caçar, ok. Caçar peixe. Né? Caçar peixe, qualquer coisa. Né? Hoje em dia as coisas estão tão convenientes, né? Nós temos supermercados, temos o Pingo Doce, né? Eu amo Pingo Doce também, né? Nós até vivemos uma vida um pouco mais mole, né? Um soft life, como falam. Né? Antigamente nós tínhamos que caçar para nós termos um jantar, né? Mas agora nós podemos ir para o supermercado, né? Comprar um bife, uma carne picada, um peixe. Antes das cidades tudo era campo selvagem, né? As pessoas tinham que se tornar caçadores, né? Agricultores para sobreviverem, né, Romeu? E para ser um agricultor, nós temos que ter muita sabedoria, né? Tu tens que estudar os animais, né? Tu tens que saber o que é que os animais gostam e não gostam, o que podem comer e não comer, né? E quando uma pessoa conhece esse animal e sabe o que os animais gostam e não gostam, assim tu consegues atrair os animais com coisas que parecem boas. Assim depois nós prendemos numa armadilha. É assim que se caça, né? E por que isso importa para nós? Tem a ver o quê? Isso com o quê? Né? Porque há alguém perigoso e os seus seguidores também estão a caçar a nós hoje. Uau. Eles estão a caçar porque querem que outros se juntem à miséria deles. Vamos para 1 Pedro capítulo 5. Vamos, Antônio. Vamos, Antônio. Bora. 1 Pedro capítulo 5. Versículo 8. A Bíblia diz: sejam prudentes e estejam alerta, pois o vosso inimigo, o diabo, anda à vossa volta como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Aqui o diabo é comparado com um leão, né? E mesmo tendo sido derrotado por Deus, a estar destinado a um lago de fogo, Satanás não quer parar. Ele quer trazer o máximo de pessoas possível com ele para o inferno, né? E isto até é uma característica que os discípulos devem ter, né? Satanás, que já perdeu, não para de lutar, né? Não importa como os discípulos, como o nosso dia está indo, se é bom ou mau, nós não paramos de lutar. Não importa se o nosso dia está bem ou mal, nós não paramos de evangelizar, amém? Satanás tem muitas estratégias para caçar. Talvez é o melhor caçador de todos os tempos, né? Ele faz armadilhas para nos atrair ao pecado. Por quê? Porque ele não consegue nos forçar a pecar, mas ele consegue nos atrair ao pecado. Talvez o teu próprio orgulho é usado contra ti, como talvez tu és um macaco. As vossas caras quando eu falei isso. Né? Chamaram de macaco na igreja? Não, eu disse como um macaco. Como um macaco. Né? Tradicionalmente, uma armadilha que é usada contra macacos, né? É um caixote que eles usam. E por dentro do caixote eles metem uma banana, uma noz, uma coisa assim. E lá o macaco vai e mete a mão dentro do caixote, né? E pega na comida. E quando fecha a mão fica tão grande que não consegue sair do caixote, né? Mas a coisa interessante é que não é como uma ratoeira. Uma ratoeira, o rato literalmente fica preso. Se o macaco larga da comida, ele pode tirar a mão. Mas ele não faz
isso. O macaco nesta armadilha fica preso por não querer largar a comida. Então o orgulho do macaco mantém-no preso nessa armadilha. E até quando os caçadores vão para essa armadilha, em vez do macaco fugir e largar a comida e proteger a vida dele, ele fica lá e até agarra a comida ainda mais do que antes. Vamos para Provérbios capítulo 11. Muito bom, Antônio. Provérbios capítulo 11, versículo 6. A Bíblia diz: a honestidade dos justos livra-os do perigo, mas os traidores serão apanhados na sua própria ambição. Eu até prefiro a versão em inglês, que fala: the unfaithful are trapped by their evil desires. Estás preso esta manhã pelo teu orgulho, né? É isso a armadilha que talvez o diabo está a usar? Ou talvez a tua armadilha é as tuas emoções, né? Como tu sentes, né? Recentemente eu tenho conhecido muita gente que fala que ele sente isto, então eu vou agir desta forma. Eu senti no meu quarto que eu estava salvo e Deus entrou na minha janela. Eu senti-me isso, então eu estou salvo, né? Talvez isso é a armadilha que Satanás usa contra ti hoje. Outra vez é a luxúria, é a cobiça, né? Talvez venha para a igreja, mas não para adorar a Deus com todo o coração, né? Mas para falar com as irmãs, para pedir às irmãs para o Instagram delas. Talvez é por causa que vocês vêm para a igreja. Eu não sei, né? Como são as igrejas por aí, mas nós somos uma igreja da Bíblia. Se alguém veio para cá hoje com outras intenções, além de adorar a Deus com todo o coração, isto não é igreja para ti. Fala, irmão. Mas vocês vieram para cá hoje para aprender e para louvar a Deus e adorar a Deus com todo o coração. Aí sim, isto é uma igreja para ti. Bem, vamos, Antônio. Nós vamos ser caçados pela nossa vida inteira, né? E eu acho que uma característica que é super importante por causa disso é perseverança. Isto é tão importante, é uma questão de salvação. Se tu não és alguém que perseveras como discípulo até o fim, isto não é bom. Então, o meu título hoje é Como permanecer fiel para sempre. Como permanecer fiel para sempre. Ponto número 1. Entender como Deus te vê. Algo muito interessante para aqueles que... Olha, a semana passada já passou um ano desde que eu cheguei em Portugal, né? Aqui na missão. E para aqueles que já estavam aqui, né? Uma coisa que eu aprendi quando eu cheguei é que eu era alguém super inseguro. Eu era alguém super inseguro. E isso, uma grande razão por isso é porque eu não me via como Deus me vê. Em vez disso, eu me via através dos olhos das outras pessoas, dos meus erros e das coisas que eu já fiz no meu passado, né? Minha própria imagem negativa. Era assim como eu me via a mim mesmo. E quando uma pessoa vive assim, com esses olhos, a tua confiança vai para cima e vai para baixo baseado nas tuas circunstâncias naquele dia, né? Nas pessoas à volta de ti naquele momento. Vamos para Mateus capítulo 3. Vamos, Antônio. Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17. A Bíblia diz: assim que foi batizado, Jesus saiu da água. Até Jesus foi batizado. Nesse momento, abriram-se os céus e viu o Espírito de Deus a descer-se do céu para cima de si, como uma pomba. E uma voz do céu dizia: este é meu filho querido, tenho nele a maior satisfação. Então, Deus fala aqui em voz alta a Jesus: tenho nele a maior satisfação.
Isso foi como Deus via Jesus. Amém. E isso é como Deus via Jesus depois de ele ser batizado, né? E a Lara foi batizada ontem. E é assim como Deus também vê a Lara, né? Tem sido incrível, né, ver a Lara durante os cultos. Eu acho que talvez lembre a primeira conversa, né, que eu tive com a Lara, e ela já mudou muito, né? Mas foi incrível. Nós estávamos na praia ontem, bem tarde, e as irmãs simplesmente correram para a água. Não importava que estava frio, eles correram. Mas foi incrível, né? Mas logo depois, em Mateus 4, o Espírito guia Jesus ao deserto, né? Logo depois do batismo dele. Então, se nós continuamos em Mateus 4, versículo 3, Muito bom, Antônio. Vamos, Antônio. a Bíblia diz: o tentador aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. A primeira coisa que o Satanás faz para atacar Jesus, ele ataca a identidade dele. Se és o Filho de Deus. Se Jesus se tivesse visto como os outros o viam, ou como o diabo via ele, né? Ou até como ele estava sentindo naquele momento, que ele tinha fome, que ele estava cansado, que ele estava sozinho, né? Ele teria falhado. Naquele momento ele teria falhado. Ele teria ter comprometido, se isso era o caso. Mas Jesus nunca esqueceu como Deus viu ele. Hoje a forma como te vês é a mesma forma como Deus te vê, ou não? Aquela única frase dita pelo Pai foi suficiente para manter Jesus firme durante toda a tentação que aconteceu com ele. O sofrimento, até a cruz, Jesus não esqueceu daquilo. Quanto mais nós. Nós não temos só uma frase, temos uma Bíblia inteira, cheio de versículos e frases em como Deus nos vê hoje em dia, né? Quando nós somos inseguros, isso é ver-nos menos do que Deus nos vê, né? E sermos orgulhosos é ver-nos mais do que Deus nos vê, né? Ambos são pecados. Claro, nós temos que ver como Deus nos vê, amém? Tiago capítulo 4. Vamos, Antônio. Tiago 4, versículo 6. A Bíblia diz: mas Ele nos mostra cada vez mais graça. Por isso diz ainda a Sagrada Escritura: Deus resiste aos orgulhosos, mas concede a sua graça aos humildes. Então, nós somos salvos pelo quê? Pela graça. Sim. E para quem é concedida a graça? Aos humildes, exatamente. Se tu não fores humilde, tu não serás salvo. Deus consegue salvar qualquer pessoa do mundo. Ele consegue salvar uma pessoa que é imoral. Ele consegue salvar uma pessoa que até mata pessoas. Mas a única pessoa que Deus não salva são pessoas orgulhosas, de acordo com esta escritura. Se tu tens sido chamado de orgulhoso, ou talvez não aceitas ser corrigido ou discipulado por alguém talvez que seja Deus, né? Ou teu discipulador, então tu estás bem encaminhado para o inferno. Porque tu és alguém orgulhoso. Humildade é uma decisão, porque ninguém é humilde. Humildade é como uma roupa, né? Já ouvimos falar isso muitas vezes. Humildade é como uma roupa que tu vestes todos os dias. Ninguém é humilde, mas tu podes tomar a decisão de vestir a humildade, né? Também já ouvimos falar, né? Se tu és uma pessoa que consideras humilde, já estás a ser orgulhoso. Né? Todas as conversões que aconteceram na Bíblia se baseiam em alguém ser ensinado por um discípulo, né? Depois de Atos 2, a nova aliança que chega, todas as conversões são isso, né? Paulo foi ensinado por Ananias, o eunuco por Filipe, o Apolo por Priscila e Áquila, e por causa de... Consegue-se ver claramente, se tu estudas a Bíblia, que não existe alguém se
tornar salvo ou tornar um cristão sozinho no quarto dele, ou uma coisa assim. É sempre alguém ensinando alguém. E uma das coisas que eu também já vi e foi o caso para mim, é que talvez pessoas pensam, nossa, Deus fez um milagre na minha vida. Quer dizer que Deus está comigo e eu estou bem com Deus. Né? Mas Paulo, que literalmente falou com Jesus, que eu acho que é o maior milagre de todos, né? Falar com Deus. Naquele momento eu podia estar salvo, mas Jesus não fez como que isso acontece. Jesus dirigiu ele para ir para um discípulo, para o discípulo batizar ele. Um discípulo deve ser discipulável, né? Como é que tu se dizes discípulo se não és discipulável? Né? Antes de eu ser um discípulo, eu era super orgulhoso, né? eu não era discipulável, né? Claro, né, ainda sou orgulhoso, né? Mas eu acho que sou um pouco melhor agora. Eu achava humildade tinha a ver com alguém que não tinha ambição, né? Eu olhava para o Ronaldo e a gente falava que ele era orgulhoso e eu falava, claro, né? Ele é o melhor do mundo, como é que isso é uma coisa mal, assim? Eu me lembro que quando eu era mais jovem, eu treinava Shaolin, né? Shaolin é uma arte marcial que eles fazem na China, né? E normalmente são monges, né, carecas, lá nas montanhas e praticam budismo. E isso era meu sonho quando eu era mais jovem. Meu sonho era eu ser um monge que praticava Shaolin lá na China, nas montanhas, né? E eu estava tão sério sobre este sonho que eu comecei a treinar lá numa academia, né? Eu estava a treinar e depois de passar 2 meses, eu fui convidado para assistir um torneio, né? Talvez eram os nacionais de Shaolin, né? E eu era 2 meses de treinar, então nem era faixa branca, né? Vamos dizer. Mas eu estava tão confiante que eu era o melhor, que no dia do torneio eu acordei mais cedo que meus pais. E na cozinha já estava a esticar. Já estava a ensaiar os meus movimentos, né? Na cozinha. Isto é uma história verdadeira, né? E quando nós chegamos no torneio, meu pai foi logo para os bancos, né? Onde, claro, assistem as pessoas. Eu fui logo para a área de torneio, né? Onde estavam a lutar, né? E eu cheguei lá e eu falei com o homem que estava lá sentado e eu falei, isto é o meu nome é António e eu vou lutar hoje. Okay. E ele olhou para o caderno e disse, eu não consigo ver nenhum António, seja um treinador. Eu disse, não, eu vou lutar hoje, o meu treinador é tal, o nome dele. E eu fui logo para a linha antes do meu treinador chegar e eu estava ali à espera para treinar, para entrar, desculpa. E depois do meu pai tentar me dar uns sinais para eu sair de lá, eu disse, não, eu vou lutar. O meu treinador teve que chegar lá e me tirar da linha e foi muito vergonhoso, né? Foi muito vergonhoso. Quando as pessoas diziam, tu és orgulhoso, eu dizia, sim, eu sei, né? Não era... Que bom que Deus muda pessoas, amém? Amém. Vamos ser humildes, amém? Vamos para Juízes capítulo 6. Boa. Juízes capítulo 6, versículo 11 e 12. Então o anjo do Senhor veio à aldeia de Ofra e sentou-se debaixo do terebinto de Joás, da família de Abizier. Gedeão, seu filho, estava a limpar o trigo às escondidas num lugar para que os madianitas não o vissem. O anjo do Senhor pôs-se diante dele e disse, o Senhor está contigo, valente soldado. Então aqui Gedeão estava a esconder de medo e o anjo chama ele de valente soldado, né? Deus não chama Gedeão o que ele estava a sentir naquele momento. Ele descreveu quem Gedeão iria tornar-se. E é assim como Deus te vê. Deus vê o teu potencial, não quem tu és. Talvez nos teus momentos mais fracos, né? Quando começas a ver-nos através dos olhos de Deus e não pelo teu passado, nem pela opinião das outras pessoas, a insegurança e o orgulho perdem o seu poder. Vamos, Antônio. Ponto número 2.
entender a soberania de Deus. Fala, irmão. Entender a soberania de Deus. Muita gente que talvez não conseguem, né, permanecer fiéis a vida inteira e desistem de ser cristão, eles não param ou caem da fé porque eles param de acreditar em Deus, muitas vezes. Muitas vezes é porque eles viram amargos, né? A amargura muitas vezes vem de um mau entendimento da soberania de Deus. Fala, irmão. Em Jó capítulo 1, versículo 22, Vamos, Antônio. Pega. e Jó 1, 21, a Bíblia diz: dizendo eu, saí nu do ventre da minha mãe, e nu hei de voltar ao seio da terra. Deus me deu, Deus me tirou, que o Senhor seja louvado. Aquilo que Jó fala, só uma pessoa consegue entender se ele entende a soberania de Deus. Jó, para quem não sabe, foi uma pessoa que sofreu muito, né? Perdeu a família, perdeu o emprego, perdeu a casa, perdeu tudo, sofreu muito e ainda por cima era justo nos olhos de Deus. Mas ainda assim ele fala isto aqui em Jó 1:21. E quando tu estudas esse livro de Jó, consegues ver que o sofrimento que aconteceu com ele não era castigo, né? Até ajudou ele a ser mais próximo de Deus. Até que no fim fala: os meus ouvidos ouviram falar de ti, mas agora os meus olhos te viram. Então, todo o sofrimento que aconteceu na vida do Jó ajudou ele a ser ainda mais próximo de Deus. Eu consigo dizer igual com a minha vida. Todo o sofrimento que aconteceu na minha vida, coisas boas e más, todos os países que eu já morei, tudo isso teve que acontecer para eu me tornar um discípulo de Jesus e estar bem com Deus. E às vezes eu confesso que eu já pensei: uau, assim, tanta coisa já aconteceu só para eu tornar um discípulo, tipo, só isso? Mas eu acho que na verdade nós já normalizamos muito a palavra cristão. Nós normalizamos muito a palavra discípulo, né? Ser um discípulo é a coisa mais valiosa no mundo inteiro. Tem mais milionários no mundo do que discípulos de Jesus Cristo verdadeiros, né? Então tem mais chance de uma pessoa ser um milionário do que um discípulo, né? E que incrível se tu és os dois, né? Amém, Jesus. De acordo com a Bíblia, discípulos são as pessoas que são salvas, né? Cristãos verdadeiros. Então, se tu és uma pessoa hoje que importas mais com o teu trabalho, ou importas mais com o teu relacionamento, ou importas mais com o dinheiro do que estar bem com Deus, então algo no teu coração não está bem, não está certo. Né? Eu quero ter um coração que não é assim, né? Porque muitas vezes o meu coração é assim, né? Eu preocupo-me com o dinheiro, com o emprego, mas não, eu quero ter um coração como os discípulos da Bíblia, né? Eles não tinham casa, eles iam para a cadeia, mas eles estavam felizes e alegres porque estavam bem com Jesus. E é isso que importa no fim das contas, né? Vamos ser emocionais a Deus, mas não amargos, né? Não vamos ser sentimentais, dirigindo, guiado pelas nossas emoções, né? A melhor decisão que eu já fiz na minha vida inteira foi estudar a Bíblia, né? Parece algo clichê, né? Algo bem básico, mas é verdade, né? Eu conheci todos vocês e eu só estou hoje em Portugal porque eu estudei a Bíblia um dia, né? Então, para quem estiver a visitar nós pela primeira vez, estuda a Bíblia. Por quem te convidou, assim, qual é o pior que pode acontecer, né? E para aqueles que já estão a estudar a Bíblia, continuem, porque é algo incrível. É algo muito incrível, né? Muita gente fala também que quanto mais humilde tu és, mais rápido tu estudas a Bíblia, né? Eu levei 5 semanas, desde que eu comecei a estudar, a ser batizado. Sérgio
chegou a um ponto que fez todos os estudos em um dia. Então Sérgio talvez é muito humilde. E algumas pessoas aqui demoraram 2 anos. Então. Ponto número 3. Entender o tempo de Deus. Understanding God's timing. Vamos, Antonio. Preach, brother. Outra maior razão pelo qual as pessoas se afastam de Deus é porque eles tentam acelerar o tempo de Deus. Né? Vamos para Êxodo capítulo 4. Ainda estão comigo? Força. Bora, Antônio. Lá, meu irmão. Êxodo 4, versículo 19. Muito bom, Antônio. A Bíblia diz: ainda em Madião, o Senhor disse a Moisés: volta ao Egito, porque todos os que te queriam matar já morreram. Então Moisés ficou 40 anos antes de voltar para Egito. Imaginem-se, 40 anos no deserto, né? 40 anos, imagina 40 anos na Repa Antiga lá em Arroios. Eu ficaria muito depressivo se isso fosse o caso. Mas se ele tivesse ido mais cedo, ele teria sido morto. Então Deus estava a proteger Moisés, né? O tempo de Deus nunca é tarde e nunca é cedo. É sempre perfeito. Sabias que até Jesus teve que esperar e obedecer o tempo de Deus? Conseguimos ver isso em Mateus capítulo 2. Muito bom, Antônio. Em Mateus 2, versículos 19 e 20, a Bíblia diz: depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José, no Egito, e disse-lhe: levanta-te, toma o menino e a sua mãe e volta para a terra de Israel, porque já morreram aqueles que provocavam tirar a vida ao menino. Então José, um anjo falou a José que ele já pode voltar a Israel, né? O Messias, Jesus Cristo, teve que esperar para o tempo de Deus. Quanto mais nós, que claramente somos muito mais falhos. Né? Muita gente quer acelerar o tempo de Deus, quer namorar ou quer um emprego melhor. E quando isso não acontece, logo, essas pessoas vão procurar isso no mundo, né? E talvez nós estamos no nosso Egito, né? Ou podemos estar várias vezes na nossa vida. E nós não entendemos porque é que está a acontecer essas coisas. Porque é que Deus não dá uma resposta a essas orações ou esse jejum, né, que nós estamos a fazer. Mas é porque talvez Deus está-nos a proteger de coisas que nós não conseguimos ver. Como Ele fez para Moisés e para Jesus quando ele era um bebê, né? Eu já tive muitos tempos que também foram assim para mim. Se Deus tinha respondido talvez 99% das minhas orações quando eu queria, eu não ia estar preparado para nenhuma delas, né? Esperar não é um castigo, né? Nós temos de ter uma mentalidade que esperar simplesmente é Deus nos preparar, e preparar, né? E estudar a Bíblia com ele logo no mesmo dia, né? Porque é isso, quando nós não confiamos no tempo de Deus, nós queremos assumir controle por nós mesmos, né? Muitas pessoas precisam de ouvir, de estudar a Bíblia,
né? Muitas pessoas precisam de ser evangelizadas. Se tu és uma pessoa hoje que não evangelizas, nem pensas em evangelizar, né? Não pensas em tanta gente que está por aqui hoje no parque a visitar, então teu coração está a desviar muito, muito de Deus. E talvez próximo ano nem vai estar aqui conosco, porque isso é algo muito perigoso, né? Alguém com coração mole. Quando eu penso em alguém com coração mole, eu penso no Rodrigo, né? Toda hora que eu oro, Fala Jesus. toda hora que eu oro com o Rodrigo, ele está a chorar, né? Ele chora para os portugueses deste país. Sabiam isso? Vocês que se dizem portugueses, será que vocês choram para os portugueses deste país como o Rodrigo chora? A Lara, outra pessoa com um coração muito mole, né? A Lara, se tu olhas para a Lara, está sempre a servir, né? Ela está ali a servir, a cuidar das pessoas. O que me mantém firme é lembrar-me do tempo de Deus, família. Eu confio que Deus vai batizar o meu pai um dia. Eu confio que Deus também, próximo ano, vai ajudar Porto, né? E vai realmente enviar uma equipa para lá. Nós sempre falamos sobre isso, mas está a ficar mais perto agora, então vai estar mais sério, né? O objetivo é Portugal ser o país que ajude outros países, que nós enviamos pessoas a ajudar outros países, né? Enviamos dinheiro para ajudar a plantar outras igrejas à volta do mundo, né? Guiné-Bissau 100% vai vir de Portugal. Com certeza Guiné vem de Portugal. Amém. Né? O Raul sempre falou recentemente, né? Como muitos sabem, lá em Brasil, todos querem ir para Portugal, mas quem quer ir para a África? Todos querem vir para Lisboa, mas quem quer ir para Porto? Vamos. Nós temos que evangelizar, nós vamos evangelizar Portugal primeiro, né? Amém. Mas Deus já está a chamar alguns de vocês para ir para Porto próximo ano. Eu acho que vocês sabem quem é, né? Vamos, Deus. Né? Foi engraçado. A Isabela, a semana passada, ela falou que eu disse, Antônio, tu tratas a conversa bíblica como se fosse uma mini igreja, né? E eu disse, eu sei, né? Porque eu espero que a minha conversa, o exchange, né? Também venha para o Porto próximo ano comigo. O que é uma conversa bíblica, para quem não sabe, né? É pessoas que se reúnem num local e, né, nós falamos sobre um tema e falamos sobre o que a Bíblia fala sobre esse tema. É muito interessante, né? Vamos ter, temos todas as semanas, né, em vários locais, mas eu estou muito orgulhoso de todas as pessoas que faz parte da conversa do Exchange. Né? O Brian, por exemplo. O Brian, gente, é uma luz. Yeah? O Brian tem um coração de ouro. Né? O Brian, nos dias de folga, eu não faço isso, desculpa, eu não consigo. Mas nos dias de folga, o Brian vai para o campus conosco e evangeliza lá os estudantes nas universidades. O Brian é uma luz. Depois tem Danilo e Isa. O mundo pode estar em fogo, né? Tudo está caindo, mas se tu estás à volta deles, eles estão calmos, estão bem, estão a confiar em Deus, né? E também vamos ter a nossa conversa esta semana lá em Carcavelos, perto deles. Então eu estou muito animado com isso. Depois tem a Rodrigo e a Denise. Máquinas de evangelismo. Só trazem comigo. Eu nem consigo. Tem tantos estudos a acontecerem que eu nem consigo. I can't keep up, né? Máquinas de evangelismo. E claro, né? A Daisy. Não vão passar fome se vocês estão com a Daisy. Ela traz comida. Nós trazemos a Bíblia por todo lado. Ela traz comida para as outras pessoas por todo lado que nós vamos. E Isabela, a conversa bíblica nem seria 50% do que é se não fosse pela Isabela e o coração dela que ela dá. Mas para terminar, gente, se nós seguimos estes 3 princípios, ver-nos como Deus nos vê, confiar na soberania de Deus e esperar pelo tempo de Deus, nós vamos ficar fiéis até o fim. Meu sonho é isso. É chegar aos céus com o máximo de gente possível. E se tu és um discípulo hoje, isso tem que ser o teu sonho número 1 também. Sim, é muito bom ter um sonho de ter uma família. É muito bom ter ambições de querer um trabalho bom. Mas número 1 tem que ser isso. Trazer o máximo de pessoas contigo nos céus. Eu fico muito animado, gente.
né, ver todos nos céus um dia, né? Mas isso tudo começa com estudar a Bíblia. Isso é sempre o primeiro passo, né? E não importa se vocês cresceram num ambiente berço, né? Ou nasceram com uma família que já é católica ou uma coisa assim. Sempre estudar a Bíblia é incrível. O Rodrigo, que já leu a Bíblia de um lado para o outro, né, teve a humildade de estudar outra vez, né, os princípios básicos. Então eu quero persuadir todas as pessoas aqui, estudem a Bíblia com quem vos convidou. Isto é a melhor decisão que vocês vão fazer na vossa vida. Eu amo vocês e para Deus seja toda a glória. Amém.